Esse vai ser o Resenha da Massa mais confuso, até para mim, organizar aqui o meu pensamento, quanto mais para vocês entenderem. Bom, vou tentar resumir o que eu vou fazer aqui. Historicamente, espera, eu não estou tentando passar não. Historicamente, eu peço treinadores que sejam retranqueiros para priorizar o título. Eu acho que o maior problema do Atlético, da torcida hoje, é essa maldita fila. Então acaba com ela logo. Era o que eu defendia desde 2016 até agora. Time retranqueiro, vai lá e garante os resultados e seja campeão jogando feio. E aí, eu apanhava por isso. Aí beleza, aí veio o Sampaoli. Aí eu falei, porra, o Sampaoli não é assim, mas por ele eu abro mão da minha proposta aqui, da minha sugestão. Vou apoiar o Sampaoli. Aí o Sampaoli começou a jogar do jeito dele, que era o esperado, e eu falei, é assim, o cara é suicida, mas eu vou apoiar ele. E aí a galera começou a criticar o Everson pelos gols sofridos. E aí é o que eu quero falar nesse vídeo. A culpa não é do Everson, a culpa é do Sampaoli. E eu tô apoiando a permanência do Sampaoli. Só que eu tô tirando o peso do Everson, não é porque eu tô fã do Everson, é porque eu quero que resolva o problema que é do Sampaoli. Vocês entenderam? É porque historicamente fica esse papo de você torce pro jogador, você é fã de não sei quem, você torce mais pro treinador do que pro... Não, é pelo Atlético. E esse tanto de contradição prova que a minha intenção é o Atlético. Porque eu quero que o São Paulo continue. Se ficar culpando o Everson, a gente acoberta o problema que é criado pelo Sampaoli, e aí a gente continua criticando o Everson e continua criticando o Sampaoli pelo motivo errado. Porque criticam o Sampaoli porque ele mantém o Everson, e não é esse o problema. E quando o problema for resolvido, o beneficiado é o Galo. Foda-se se for o Everson e o Sampaoli de tabela, mas a minha intenção é que quem seja beneficiado é o Atlético. Então tudo isso é muito contraditório e é confuso de explicar, e eu vou tentar explicar aqui. Porque não é o Everson o problema, por que a gente tem que criticar e cobrar do Sampaoli que resolva o problema e parar de achar que trocar o Everson vai resolver, porque o Sampaoli deve permanecer. Só que cuidando dos problemas do time, pra gente ser campeão, porra. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero só contar uma parada aqui, porque eu sou filho de um atleticano fanático, chato, corneteiro. Só que ele chegou em Belo Horizonte no período em que a sede, o estádio de Lourdes, né, ele era mais acessível. Então os caras conseguiam assistir treino e relacionar com os jogadores que são históricos no Atlético, eram da base quando meu pai chegou em Belo Horizonte e conheceu esses caras, além deles terem sido craques históricos, e aí quando eu falo de qualquer jogador bom, ele fala, você não viu o jogador, aquele narrador que o Fael até publicou, ele fala a mesma coisa, né, na narração, vai defender Savarino, eu vi não sei quem, não tem muito o que discutir com esses caras, velho, eles viram craques diferentes mesmo. E aí, além de tudo, meu pai jogava na base e ama acompanhar a base, e ele acha mesmo os caras bons. Quando ele vê um jogo lá, daqueles de copinha, de time, ninguém sabe de onde é, lá de Roraima, e ele fala, tem um cara bom, e aí passa 3 anos, o cara tá no profissional, na Série A, e meu pai fala, eu tinha falado desse cara, e acontece mesmo. Então ele entende. Ele não é, eu odeio esse papo de mais atleticano, ele não é mais atleticano, ele é mais envolvido com o futebol há muitos anos do que a maioria dos torcedores, isso é fato. Porque não é só assistir jogo do Galo, ele é envolvido com o futebol, ele vê jogo de base para prestar atenção, ele gosta de base, e ele já foi treinador de base. Então imagina o que é discutir com a porra de um velho desse, que é meu pai. Então assim, eu tenho todos os motivos para pagar pau para ele. Até porque, como ele é meu pai, quando eu discuto com ele na mesa do almoço de domingo, ele quase me mata. Então eu não discuto com ele, eu venho discutir com vocês aqui, velho. Tanto faz. Qualquer cancelamento que vocês fizerem e me encherem o saco é menos pior do que meu pai me xingando.
Pode ter certeza disso. Então eu tenho medo dele, pago o pau para ele e venho com esses assuntos polêmicos para cá, para a internet. E alcanço muito mais gente, arrumo muito mais treta e para mim tá tranquilo. Prefiro vocês do que ele. E aí ele tá, sim, criticando o Sampaoli por manter o Everson no time. Ele tem outros questionamentos. E um deles era o Vargas e ter tirado o Sacha, né? Ele já falava isso antes do jogo de terça contra o Santos, que ele falava, pô, o cara tava metendo gol, coloca esse chileno aí que não tá arrumando porra nenhuma, que cabelo prateado dele e tal. Velho, né? Então o São Paulo atendeu ele em parte, mas a parte do Everson tá dando muito problema. E o fato da galera ter tanta certeza que é esse o problema do Atlético, vai causando esse senso comum que fortalece manifestações prejudiciais, na minha opinião, que são as que a gente viu em terça-feira. E eu não acredito. A torcida do Galo sempre vaiou, a torcida do Galo sempre manifestou, mas nunca na história, disputando o título, haveria esse tipo de manifestação alguns anos atrás. Isso é um conjunto de senso comum, imediatismo, né? Não saber disputar um título, querer o título, você quer o título na mão, você não quer disputar ele. E no caso da Galocura, especificamente, da minha impressão, é que não tem estádio, né? Não tem torcida no estádio. Então a torcida organizada tem que marcar presença de algum jeito. Senão fica parecendo que os caras não estão, né? Vão esquecer da gente. Não vai, velho. A Galocura tem 30 anos de história, não vai esquecer. A Galocura ensinou a torcida do Galo de estádio a torcer, velho. Então não precisa ficar fazendo esses trem para ficar marcando presença. Essa é a minha opinião. Beleza? E aí, beleza. Então vamos lá, focar no problema que é o mais difícil de explicar, por isso que eu deixei pro final. O problema não é o Everson. Se fosse o Rafael, também tomaria muitos gols. Porque lá, vocês vão ver, eu tô gravando pré-jogo e pós-jogo no Twitter direto, 2 minutinhos de vídeo antes do jogo, depois do jogo. E no segundo jogo, a segunda rodada, o primeiro jogo em casa, que foi contra o Corinthians, a gente saiu perdendo de 2-0 e virou o jogo. E no pós-jogo eu falei, o Sampaoli vai jogar desse jeito, ele é suicida. Isso porque eu conhecia o estilo e a ideia de jogo dele, não só do Santos, mas né, todo mundo fala, ele perdeu lá a Copa na Argentina, ele foi desclassificado pela ideia de jogo dele. Mas ele chegou na Copa, né, como treinador da Argentina, também pela ideia de jogo dele. Né? Ele teve os méritos da ideia de jogo dele. A gente vai ficar focando só no que deu errado. E aí eu falei, é assim, o jogo dele é assim. Se o Atlético perder a bola no meio de campo, o cara tá dentro do nosso gol. E era o Rafael. Quem tomou os 2 gols no primeiro tempo foi o Rafael, não foi o Everson. Vocês podem procurar, tá lá no pré-jogo, pós-jogo do Rainer, contra o Corinthians 3-2. Falei, é assim, o estilo de jogo do cara é esse. E aí, fica a galera querendo criticar o Everson porque não faz defesa milagrosa. Tá de sacanagem, né, velho? Assim, o cara não faz... Que problema? Qual é o problema dele? Ele não faz milagre. Pelo amor de Deus. O Vitor é muito bom defensor de pênalti, mas milagre, pra mim, ele fez só uma vez. Ele não fez tantas defesas tão sensacionais com a bola rolando, não. O milagre, e é milagre, pica, inesquecível, vi uma vez no futebol na vida, nunca vi esse lance igual, foi aquela defesa de pênalti. Pelo horário, pela hora do jogo, pela importância, pelo momento, tudo junto. É por isso que aquilo ali é milagroso. Então, assim, não fica impedindo milagre como se fosse uma coisa normal. Ah, que goleiro ruim, ele não faz milagre. Não, o milagre é difícil, por isso é um milagre. Não acontece todo dia, não tem goleiro regular que fica fazendo milagre, não, tá? Mas aí, então pensa assim, a galera fica lá pegando os números do SofaScore ou outros, né, sites de estatística e tal, para falar que o Everson é dos mais vazados, para falar que o Everson é dos que precisa de menos chutes para tomar gol. Mas quando eu vejo o jogo eu falo, porra, lá do Corinthians não era o Everson. Eu falei, porra,
é muito fácil, se o Atlético perder a bola e não recuperar fácil, rápido no meio de campo, o cara tá na cara do gol, porque a zaga do Galo joga depois no meio de campo. Então, você tem que medir a dificuldade que o atacante tem quando ele ataca o Atlético, né? Só você pensar, não precisa falar dos outros times, não. É só você pensar o próprio Atlético tentando fazer gol em uma defesa retrancada, que é o que a maioria dos times mais fracos faz com o Atlético, e por isso o Atlético tem péssimos resultados com esses times. É só encher de cara na frente do gol. E aí o Atlético finaliza 80 vezes e não marca gol. Por quê? Porque o chute sai mascado, o chute tem muita gente na frente, vai bater em alguém, vai ser um chute de dividida. É difícil você ter um lance em que o Atlético faz a jogada e o cara pega a bola, livrão, dá 5 passos e finaliza. É muito raro. Agora, contra o Atlético isso acontece com frequência. Então, se você pegar simplesmente a quantidade de chutes para tomar um gol, o Atlético também é o pior, um dos piores como finalizador, tendo o melhor ataque. Então não quer dizer que o ataque do Atlético é ruim. Quer dizer que o Atlético tem muito mais dificuldade para fazer gol do que outros times. Porque contra o Atlético, sabendo que o Sampaoli fica marretando o tempo todo, os times se retrancam mais. Ou seja, a facilidade em finalizar é importante. E quando o Atlético toma gol, a maioria das vezes, e não tem como definir isso na estatística, né? Eu até pedi para o perfil do SofaScore explicar isso, e eles falaram, a única forma de chegar perto disso é que o Atlético é o 8º time do brasileiro com maiores grandes chances de gols cedidas e que finalizam em gols. Ou seja, o Atlético é o 8º time que entrega bolas que são grandes chances de gol e viram gol. É o 8º, ou seja, o Atlético está em 3º na tabela. De times que entrega a paçoca, o Atlético é o 8º, que toma gol com as paçocas entregadas. Isso é um número importante, porque o Atlético é um dos times que está lá no meio, para baixo da tabela, em segurança para o goleiro. A bola chega com o atacante e o goleiro cara a cara. E isso faz com que a maioria dos chutes entre, porque a média de aproveitamento é muito maior para um atacante que está livre. É óbvio. Isso é óbvio. E aí quando eu tiro o foco do Everson, a galera fala, você torce mais para treinador, para jogador. Eu não estou defendendo o Everson. Quer dizer, estou defendendo, porque é uma injustiça, né? Mas a ideia é que não é ficar fã do Everson, não é que todo mundo compre a camisa do Everson. Sim, tomara que ele decida algum jogo aí pra frente e seja reconhecido, enfim. Mas é apontar para o problema certo. Porque a Galocura foi lá para a porta do CT reclamar que o Sampaoli escala o Everson. Olha como o senso comum, ou a falta a mínima análise, ou a falta de alguém parar e pensar, gente, nós estamos reclamando da coisa certa? Não, boa, vamos pensar. Olha onde chega. É a torcida organizada fazer um protesto para xingar o treinador que escala o goleiro que eles não gostam porque eles estão baseados no senso comum, que é errado. Então, focar no problema certo não é sobre defender o Everson, é sobre culpar o Sampaoli. E eu defendo a permanência do Sampaoli. Vocês estão entendendo? Eu só quero que foquem no problema certo para o Sampaoli melhorar a proteção ao goleiro do Atlético. Pode ser o Rafael, mas é o Everson no momento. Então o Atlético tem que proteger melhor o seu goleiro. É isso. Os caras não chegar na cara do gol. Para a média de gols, né, por chute seja menor. É isso que tem que diminuir. E é do treinador, não é do goleiro. A forma como o cara chega na cara do gol não é ainda métrica do goleiro. Aí quando conclui o gol, vira métrica do goleiro e vira uma sacanagem. Mas enfim, isso aqui é muito estatística. Só estou dizendo que se a gente focasse no problema certo, a Galocura podia até ir lá protestar, que eu acho que seria ridículo de qualquer jeito, estando disputando o título, mas iria protestar pelo motivo certo. O Sampaoli, seu vacilão, nós estamos tomando muito gol, protege o meu goleirão. Era esse o protesto que tinha que ser feito. Esse protesto seria certo, porém burro,
pelo fato da gente estar disputando o título. Mas o motivo do protesto seria, eu estaria de acordo. E tudo isso só vai gerando uma bola de neve, porque o Everson fica pressionado, os outros jogadores ficam vendo como a torcida trata algum jogador que é perseguido, e o treinador, ainda que a matéria não seja verdadeira, mas seria verdadeiro se o treinador falar, velho, nós estamos disputando o título, o que esses caras estão fazendo aqui, sacou? E ele falar um dia na entrevista coletiva, não, gente, e ele fala isso várias vezes, a pessoa que não presta atenção, ele fala, gente, nós não vamos parar de jogar pra cima, eu tô me fudendo lá atrás, foda-se lá atrás, é isso que ele quer dizer. Ah, sobra pro Everson, alguém tinha que falar, São Paulo, tá sobrando pro Everson. Ele falar, não, tudo bem, eu quero assumir minha culpa, é isso, a culpa é minha, eu que tô propondo isso, eu que sou suicida. Se a gente perder a bola na frente é gol, e pronto, acabou, não enche o saco do Everson. Pelo menos isso, que aí iriam cobrar do São Paulo. Só que cobrar do São Paulo não é pedir pro São Paulo ir embora. Entendeu? Bagunça. Eu quero que cobrem da pessoa certa, que é o Sampaoli. Mas, não resolvendo o problema, eu não quero que ele saia. Porque o goleiro que joga com o pé, o time que toma muitos gols, está disputando o título e pode terminar, se não campeão, com a melhor campanha nos pontos corridos. E aí você vai falar, vou jogar isso tudo fora e arriscar começar tudo de novo. Eu não vou. E ele contraria tudo que eu pedia nos últimos anos. Só que o pacote vem completo. É um cara teimoso, que entende de futebol pra caralho, que dá resultado, e que pra ele o goleiro tem que jogar com o pé e o time tem que ficar atacando o tempo todo e foda-se a defesa. É assim que ele joga. Mas ele dá melhores resultados do que qualquer um outro, eu aposto nisso. Ele vai fazer a melhor campanha se não for campeão. Pensa nisso, velho. Pelo amor de Deus. Some não. Grande abraço.